Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Ajuda bem-vinda! Há menos de um mês do fim do prazo para proprietários de terra fazer o cadastramento ambiental rural, alunos de agrimensura do Instituto Federal de Sergipe se reúnem para auxiliar o homem do campo a ficar em dia com a documentação. Segurança alimentar. Conhecidas pela resistência e livre de modificações genéticas, as sementes crioulas passam a ganhar mais atenção de agricultores em Sergipe que produzem alimentos considerados de subsistência. Melhor das raças. Torneio leiteiro reúne produtores de gado do município de Monte Alegre, no sertão do estado. E ainda, na sugestão de reportagem do telespectador, vão tirar dúvidas de um proprietário rural de Areia Branca. Ele quer saber qual a raça bovina e o tamanho ideal de terras para criar animais da propriedade dele. Essas são as nossas manchetes de hoje e é o que você vai ver a partir de agora no Sergipe Rural. E a gente começa esta edição com um alerta aos proprietários de terra em Sergipe que ainda não fizeram o cadastro ambiental rural da propriedade. O prazo termina no dia 5 de maio e não deve ser prorrogado. E se você ainda não regularizou a situação, eu tenho uma dica para você. Alunos de um curso técnico do Instituto Federal de Sergipe estão prontos para tirar dúvidas e ajudar no processo. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. Essa turma de técnicos em agrimensura do Instituto Federal de Sergipe está se preparando para ajudar agricultores de todo o estado a realizar o cadastramento ambiental rural, o CAR. O mercado ele tem essa necessidade de fazer esse cadastro. O governo também precisa desses dados do cadastramento rural. Então, nós como agrimensores, técnicos agrimensores, precisamos estar capacitados para fazer esse trabalho. Então, como o mercado tem poucos profissionais nessa área e essa parceria vai fazer com que todo aumente, né, os técnicos e consequentemente tenha um bom trabalho para o governo, né, um bom cadastro para o governo. O perfil dos alunos do curso tem muito a ver com a proposta do cadastramento rural, que é obrigatória para todos os imóveis rurais. Uma das etapas do cadastro é você exatamente conhecer a propriedade com relação à parte topográfica. Você tem que saber os limites da propriedade. E eu acho que um aluno da agrimensura ele tem todo esse conhecimento e ele pode estar contribuindo para você fazer o cadastro ambiental rural. Visto que os produtores têm dificuldade na hora de inserir os dados no sistema, de colocar essas coordenadas da forma correta. O prazo que já foi prorrogado termina em maio e essa é só uma das turmas de multiplicadores formada para agilizar o cadastramento dos imóveis rurais. Esses profissionais eles têm um porte diferenciado, porque além de estudar sobre o tema diretamente, eles são basicamente pessoas que gostam de trabalhar no campo. E o carro-chefe do CAR é o cadastro ambiental rural, é campo mesmo, é ir nas propriedades e fazer o cadastramento dos imóveis rurais. Então, a gente vislumbrando isso, vamos fazer essa parceria com isso para tentar cada vez mais ter gente qualificada fazendo o cadastramento rural. O cadastro pode ser realizado através do endereço www.car.gov.br. O endereço é bastante intuitivo e no site serão cadastradas informações como a identificação do proprietário, a delimitação do terreno e áreas remanescentes de vegetação nativa. O prazo, como você bem sabe, vai ser 6 de maio, com previsão de ser prorrogado ou não. Mas independente disso, o cadastro ele é dinâmico e é constante. O que acaba em maio é alguns benefícios que tem na lei, que infelizmente, por ser uma declaratória, as pessoas que deveriam procurar isso e fazer, como a gente cita sempre como imposto de renda. Quem não sabe fazer, procura um técnico que vai lá e faz. Os piores municípios de cadastros rurais do estado de Sergipe, a gente vai tentar levar os técnicos aqui do IFES, com outras pessoas que a gente já está qualificando, para fazer os mutirões de cadastramento. Com isso a gente vislumbra atingir aí no mínimo uns 20 mil imóveis rurais. Então, com o que já existe, que hoje está na faixa de 18 mil imóveis rurais praticamente feitos no estado, com mais essa base que a gente está tentando levar, a gente vai estar qualificando muito mais. Além disso, os próprios proprietários que já estão aumentando a procura com medida com medo de perder o prazo, né? O proprietário agrícola que não fizer o cadastramento poderá pagar multa e ainda ficará impossibilitado de realizar financiamento bancário, ter acesso a crédito e fazer transações de compra e venda do imóvel. E
chegou a hora da previsão do tempo. Dias ensolarados e de chuvas ocasionais têm sido uma das características da meteorologia neste mês de abril em Sergipe. E a chegada de uma frente fria no estado deve provocar chuva nos próximos dias. Confira no mapa a previsão. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol forte predomina no estado. Na região litorânea, o tempo fica abafado no sábado e no domingo, e a sensação de calor é ainda maior. Na segunda e na terça, o dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta ainda mais com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 35 graus. No município de Carira, a temperatura deve chegar aos 33 graus, 34 em Cristinápolis e 35 em Itabi. A seguir, a gente fala sobre as características das chamadas sementes crioulas na plantação. E ainda, a gente tira a dúvida de um telespectador que escreveu para o programa para tirar dúvidas de como iniciar a criação de gado na propriedade. Não saia daí, o Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e desta vez para falar sobre as características e benefícios das chamadas sementes crioulas. Em Sergipe, muitos agricultores têm utilizado a opção para produzir alimentos considerados da chamada cadeia de subsistência. Confira. Cultivar sementes de forma natural tem sido a rotina de seu Carlinhos ao longo do tempo. Há 23 anos, dentro desse pedaço de chão meu, eu nunca botei veneno em nada e eu tenho de tudo lá. Tem cebola, tem tomate, tem pimentão, tem assim uma série de coisas. A ideia de não depender de entidades públicas para a produção de alimentos batizou as sementes. Ideia do próprio Carlinhos, que conquistou gente que poderia se somar ao projeto. Com o agronegócio aí avançando, as sementes crioulas dos recursos genéticos estão sendo dizimados, mas ainda existem guardiões, que são os agricultores, os camponeses que ainda conservam essas sementes, né? Então, o principal objetivo dessa pesquisa foi exatamente esse, né? Identificar esses guardiões, identificar essas sementes e, para além disso, a gente trabalhar a maneira científica da coisa, né? E o que a gente observou é que a semente crioula, frente a essas adversidades climáticas aí de período prolongado de seca, elas se mostraram mais resistentes do que as sementes convencionais, né? As sementes comerciais. Existe uma série de razões para cultivar alimentos de forma natural, mas segundo o coordenador técnico do projeto Sementes Crioulas da Liberdade, a garantia da segurança alimentar é a principal delas. Essas sementes, que a gente já vem fazendo um trabalho de identificação, ficha de identificação de semente, por si só, ela não precisa uma quantidade imensa de químicos. Então, se a gente não bota esses químicos na terra, consequentemente não vai ter esses radicais livres que os químicos existem e vai dar uma autonomia, segurança alimentar para esses agricultores. Percebendo o quê? Que a gente já tem catalogado quantidades históricas de semente entre milho, feijão, fava, abóbora, dando autonomia na segurança alimentar dos agricultores. Consequentemente, a gente está tentando comercializar nos programas oficiais do governo federal. E é em torno da ideia de perpetuar sementes naturais que ocorrem periodicamente encontros como esse, visando o manejo mais correto dessas sementes e, de forma lúdica, esclarecer a importância delas para a sobrevivência do homem do semiárido. A gente, como movimento da ASA, já fizemos documentos e mandamos para o governo, lá para a Assembleia, para que seja aprovada esta lei que é das sementes crioulas, porque tem muito mais resistência. E nós guardamos nosso banco, não está esperando pelo governo, porque quando a semente devia chegar, a chuva já saía, foi embora. Então nós temos as nossas sementes guardadas, bateu a chuva, coloca o arado e bota a semente na terra. Então a gente vai produzir rápido. Enquanto aqueles que estão esperando o governo, quando vier chegar não tem mais nada. E nós não, quando nós guardamos a nossa semente, nós temos garantia de termos uma plantação melhor.
E a gente abre espaço agora para você que nos assiste e também sugere reportagens para exibirmos no programa. E a sugestão que vamos apresentar hoje foi enviada por seu Antônio, lá de Areia Branca, no Agreste do Estado. Ele pretende iniciar a criação de gado na propriedade dele e, para isso, quis saber qual a raça bovina que melhor produz leite e quantos animais podem ser criados na sua propriedade. Acompanhe. E a gente veio aqui na Fazenda Gandu, em Arauá, para tirar dúvida de seu Antônio, lá de Areia Branca, sobre a quantidade de animais que devem ser criados no terreno dele de 1,5 hectares. E a gente está aqui com o Felizbelo, que é veterinário. Felizbelo, qual é o número ideal de animais para o terreno de seu Antônio, que tem 1,5 hectares? Para seu Antônio, ele tem que ver qual é o tipo que ele vai querer criar. Se ele for criar os animais em pastejo rotacionado com piquete, ele pode botar até 10 unidades de animal por hectare. Se for em pasto normal, aí vai diminuir, aí vai ter de 3 a 4 animais. Antes de pensar na divisão da propriedade, é importante fazer análise do clima e do solo da região, para escolher a variedade de capim mais adequada. Por exemplo, o Mombaça é um capim exigente. Ele precisa de muito adubo, de muito trabalho, de muito manejo. Hoje a gente trabalha com um sistema de sequeiro, que é onde tem um custo mais barato, porque a energia está alta hoje, e ele pode também associar o pastejo rotacionado de sequeiro com a glicídia. Ele forma a fibra no capim e a proteína na glicídia. Mas essas fontes de proteína precisam ser cultivadas antes mesmo de pensar na compra dos animais, pois só é possível contar com elas depois de 1 ano e meio em média. O custo de manter o animal à base de ração inviabiliza a produção de leite. Então é necessário planejamento para começar. O animal vai precisar de proteína e energia para a produção de leite e também de carne. Então a pessoa tem que dar um balanceamento de uma ração ideal para que ela venha produzir a quantidade de leite que a genética daquele animal tem de produção. Então há necessidade de fazer um balanceamento certo de uma ração para que o animal venha produzir o que ele tem de genética nele. A água e sombra precisam estar disponíveis em uma área reservada para o descanso do gado. Esses cuidados influenciam diretamente na quantidade de leite produzida pelos animais. Verifique também se você tem como escoar o leite diariamente ou será preciso um tanque de refrigeração. E também se valerá a pena investir numa ordenhadeira mecânica. Ele também pergunta sobre qual seria a raça ideal, a raça que mais produz leite. Qual seria a raça ideal para seu Antônio? Hoje em dia tem o seguinte, a raça que mais produz leite é a holandesa, embora é um animal que precisa ser criado confinado. Então, para a lucratividade na sua atividade, hoje a raça Giloranda, que é uma raça de Gi com holandês, dá maior produção em relação à produção de leite e recurso financeiro dela. Lembrar que a construção do local de ordenha e a própria ordenha devem seguir as normas exigidas em lei. Procure também cursos de capacitação na área para você e para as pessoas que estarão diretamente na sua propriedade e com os animais. E quem tiver mais dúvidas sobre a quantidade ideal e o tipo de proteína, pode procurar Indagro. Qual é o escritório que ele pode procurar? Hoje, ele pode procurar qualquer um dos escritórios da Indagro que tem técnicos disponíveis para dar assistência técnica ao pessoal do campo. Tá aí, seu Antônio. Espero que a gente tenha ajudado a tirar dúvidas e, assim como ele, a gente faz o convite para você também ajudar na produção do próximo programa. Então, entre em contato através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número 998946691. Participe! Em instantes, vamos mostrar o torneio leiteiro que reuniu produtores de gado do município de Monte Alegre de Sergipe. Está imperdível. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Pecuaristas da cidade de Monte Alegre, no Alto Sertão do estado, estiveram reunidos para participar do 3º torneio leiteiro do município. E o Sergipe Rural não poderia ficar de fora. Foi acompanhar o evento de perto. Veja!
O evento foi organizado por um grupo formado por criadores de gado leiteiro de Monte Alegre, uma iniciativa particular destinada apenas aos produtores do município, com o objetivo de apresentar a autenticidade de toda a genética leiteira existente na região. Melhorar os nossos rebanhos e cada dia mais nós crescemos o leite, que é a base que sustenta a economia de Monte Alegre. E 80% da nossa renda no Alto Sertão é ligado totalmente ao gado, principalmente ao leite. E como é que a gente melhora o leite? Com a genética. E como é que a gente demonstra? Numa festa, num evento como esse. 10 animais disputaram a competição que premiou os vencedores com moto, inseminação e R$2.000 em dinheiro. Foram 3 ordenhas por dia de competição. E para participar da disputa com boas chances de premiação, o gado recebeu tratamento VIP antes e durante a competição. Separa elas e vai dando a ração. Se está comendo 2 vezes, vai comer 3, 4. Toma uma medicação, uma vitaminazinha, para crescer mais um leite, chegando mais leite. Trabalhando com ela, a bebida melhor, uma água, comendo melhor, dando um banho. Aquelas outras a gente vai lá e separa. E elas vai só, a gente trabalha com ela de dia e noite. Pela qualidade dos animais e o tratamento que a gente vem dando a eles, em torno aí de uns 40 quilos a gente pensa de ter na festa. Os animais que conquistaram o 1º e 2º lugar no torneio leiteiro têm nomes sugestivos: Vitória e Vencedora. O 3º lugar coube a vaca Rio Grande. Cada um desses animais produziram em média 40 quilos de leite por dia durante a competição. Mais do que pensar na quantidade de leite produzido, eventos como esse dão visibilidade à qualidade do gado leiteiro da região. A expectativa é ótima, tanto em venda como na melhoria genética do nosso rebanho, ou seja, nós estamos evoluindo. A grande produção confirma a boa genética existente no município e a expectativa é que eventos como esse sejam cada vez mais importantes para a região. Começamos com um torneio de pequena monta e a cada ano a gente vem evoluindo, principalmente pelo apoio da imprensa, dos órgãos de assistência técnica, as empresas que trabalham com o leite, ou seja, cada ano a gente vem agregando mais atores nesse circuito. Todo o sertão já conhece esse povo brasileiro. Nós daqui de Monte Alegre que tem sangue de vaqueiro. Nós é essa criatura, resgatando a cultura com o 3º torneio leiteiro. E esse povo brasileiro agradece ao pessoal. Monte Alegre de Sergipe é quem tem festa legal. Está aqui com sua equipe, manda um abraço ao povo lá do Sergipe Rural. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número: 998946691. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro, e eu espero você!